com o Pan News Noroeste Paulista, agora 11 horas e 5 minutos. É a segunda hora do nosso jornal. Vamos até o meio-dia com as principais notícias desta quarta-feira, dia 30 de julho de 2025. Notícias de Votuporanga, Jales, Fernandópolis, enfim, toda a região bem representada no noticiário mais completo aqui na Jovem Pan. E antes de passar para a nossa segunda entrevista do dia, a gente reforça as principais notícias em destaque na edição de hoje. Lideranças e autoridades prestigiam em Votuporanga a abertura das Olimpíadas Especiais das APAES. Acompanhamos, temos mais detalhes, inclusive ainda nessa edição traremos mais entrevistas de lideranças, personalidades presentes no ato de abertura, representando o governador Tarcísio de Freitas. O secretário estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, falou com a Jovem Pan, reforçou o compromisso do Estado com inclusão prática e efetiva. Também a região que vive uma quarta-feira com temperaturas frias, né? Entre 8 e 9 graus aqui nas cidades da região de Votuporanga, né? Passamos então essa previsão do tempo, algumas cidades com 9, outras chegando até em 8 graus no Noroeste Paulista. Curso de fotografia por meio de celular, uma opção em Votuporanga. Daqui a pouquinho a diretora do Senac fala sobre essa opção em parceria com CTMO. E agora, nossa segunda entrevista de estúdio, né, Rose? Pois é. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o advogado Carlos Silvério, doutor Carlos Silvério, e atendendo algumas sugestões, Carlos, dos nossos ouvintes, em tempos de compras online, né, e serviços digitais e relações de consumo cada vez mais complexa, e conhecer os próprios direitos é essencial. Então nós vamos conversar agora com o advogado especialista em direito do consumidor, Dr. Carlos Silvério, que esclarece dúvidas frequentes e orienta o público sobre como se proteger de abusos nas relações de consumo. Então fique com a gente, porque tem várias perguntas interessantes que o Dr. Carlos vai nos esclarecer agora. Primeiramente, bom dia e obrigado por ter aceitado o nosso convite, Dr. Carlos. Bom dia, Rose, bom dia, Josiano, meus grandes amigos. É uma honra estar aqui na Jovem Pan News e gostaria primeiramente de parabenizá-los por iniciar esse trabalho aqui em Votuporanga, né? Com certeza já é um grande sucesso. Ontem estive nas Olimpíadas Especiais, né, das APAES, e vi lá toda a cobertura da Jovem Pan News. Então tenho certeza que vocês estão agregando muito para Votuporanga, tanto na comunicação como na área social também. Obrigada. Bom dia, bem-vindo, doutor Carlos Silvério. E já aproveito aqui e reforço o nosso WhatsApp para participação dos ouvintes. Caso tenha alguma dúvida, é o 17997949290. Aproveito, mandou um alô para o Jamilson Conceição, que acompanha a gente de Sergipe. Ele está mandando mensagem, parabenizando pela programação. Também o Lucival deixou o seu alô aqui pra gente no WhatsApp. Anote aí, salve nos seus contatos, 997949290. E vamos então a começar a nossa entrevista, né, Rose? Com a nossa primeira pergunta. Doutor, um problema comum enfrentado pelos consumidores é a cobrança indevida. O que o consumidor deve fazer nesse caso? Excelente pergunta, Rose. A situação de cobrança indevida no escritório, no tema direito do consumidor, é uma das nossas maiores demandas. Justamente, acredito que por conta de falhas existentes em sistemas de bancos, empresas, lojas, cobranças, etc. Uma das principais dicas que eu sempre passo para os meus clientes é estarem atentos aos extratos bancários, a essas cobranças, porque na maioria das vezes eles são descontados sem que a pessoa, inclusive, perceba. Então, existindo uma cobrança indevida, um valor que foi, por exemplo, debitado da sua conta sem o seu consentimento, sem uma contratação ou algo do tipo, você tem que recorrer imediatamente ao seu advogado. Entre em contato com a empresa, eles têm a obrigação de fazer essa restituição desse valor. A questão que vem em relação ao direito é que muitas vezes, neste caso, nós estamos diante de uma repetição de indébito. E juridicamente falando, Josiano e Rose, quando ocorre uma repetição em débito, que é essa cobrança indevida, a pessoa tem que... A repetição de débito é o pagamento em dobro desse valor. É uma obrigação da empresa que realizou essa cobrança de indenizar, até como caráter punitivo, para que ela possa se regularizar e não ocorrer esses fatos novamente. Então, um assunto
que é comum, né? Às vezes até aparecer ali um boleto, até costuma ter isso também, o boleto de coisas que você nem ou conta que já acabou, ou que você não comprou e aí é um erro, né? É um erro. E se você comete o erro também de pagar, aí você tá complicado, né, doutor? Com certeza. Só para complementar, para configurar a repetição do indébito, tem que justamente, além da cobrança indevida, você ter pago esse valor. Agora, se existe uma cobrança indevida, vexatória, isso pode entrar em outras esferas indenizatórias também. E compras online, a gente sabe como que tá o e-commerce, né? Como que tem movimentado é um mercado gigante, né? Hoje em dia, e tenho certeza que cada vez mais ele vai estar crescendo. E como que isso muda o direito do consumidor, né? Como que o consumidor, quais são os direitos do consumidor também nas vendas online? Então, Josiano, eu atuo como advogado empresarial para várias empresas aqui de Votuporanga, inclusive na área comercial. E eu tenho observado realmente um avanço, né, no e-commerce, e isso traz muitas praticidades para o consumidor, para nós como consumidores, toda a população. Só que existem algumas diferenças entre a compra online e a física, que vai de acordo com a própria conveniência do cliente, né? Por exemplo, na compra física, você tem a oportunidade de tatear, de ver o produto, de experimentar, enquanto na compra online você não tem essa alternativa. Em contrapartida, o benefício da compra online é que a loja está ali disponível para você escolher o produto 24 horas por dia. E a loja física, ela tem que atender aquele horário comercial. No tocante à sua pergunta, né, em relação aos direitos, a gente pode se atentar à questão do direito do arrependimento, que ele só é válido para essas compras online. Ou seja, por telefone, por internet. Se você recebe um produto, a partir da data do recebimento, você não gostou daquele produto, você não precisa justificar o motivo de não ter gostado. Você pede a devolução e nesse prazo de 7 dias, a loja tem que receber o produto de volta e te devolver o valor que você pagou. Acredito que é justamente por você não ter esse contato que você tem na loja com o produto, né? Perfeito. Você tem ali aí um vídeo, uma foto, né? Então, quando tem em mãos ali, pode ter pode perceber que totalmente não, mas que é bem diferente daquilo que você está comprando. Achou que está comprando, né? Essa é uma bandeira, principalmente, que os comerciantes que não atuam no e-commerce e nas vendas online, eles defendem fielmente, porque, de fato, você está ali vendo um produto, tendo contato, né? Podendo escolher, e o Código do Consumidor, ele te protege justamente dessas compras à distância, onde você não sabe o material, o serviço que você está adquirindo. Doutor, isso também vale para se um produto vem com defeito, tanto para quando eu compro numa loja física ou online. Eu tenho também um prazo. Sim. No caso das lojas online, independente se ele vem com defeito ou não, você pode devolver em 7 dias. Quando nós falamos em prazos de produtos com defeito, a gente entra na esfera das garantias, Rose. Aí, produtos duráveis, nós temos uma garantia legal, que o Código do Consumidor preconiza, de 90 dias. O que seriam esses produtos duráveis? Televisor, geladeira, um veículo, alguma coisa do tipo. Agora, quando a gente fala de produtos não duráveis, né, produtos perecíveis, como alimentos, etc., aí são 30 dias o prazo para que você possa estar reclamando desse produto. E também entramos na esfera dos vícios ocultos, porque muitas vezes você adquire um produto que ele tem um vício dentro dele que não é fácil de ser identificado, e aí você não vai seguir esse prazo de 90 dias ou 30 dias a partir da data da compra, da aquisição desse produto, mas sim a partir da descoberta desse problema. Então, comprovando que esse era um vício oculto, você tem esse direito aí a pedir o produto, a manutenção, o conserto desse produto, e a empresa, dentro da lei, ela tem o prazo de 30 dias para consertar esse produto, no caso dos produtos duráveis. Os produtos essenciais, alimentos, medicamentos e até produtos de locomoção, audição e comunicação, esses produtos eles não têm esse prazo. A empresa tem que entregar de imediato um produto novo ou restituir o valor. Agora, nesses produtos duráveis, você tem esse prazo de 90 dias a partir da descoberta do vício oculto. Agora, um fato que tem acontecido muito no escritório e a gente tem obtido êxito em várias demandas é a questão daquela expectativa, né, de vida útil do produto. Então, muitas vezes tem até, eu não vou citar aqui, mas uma
uma fabricante de televisor, que uma das remessas de televisor deles veio com um problema seríssimo. Então terminava o prazo de garantia que o próprio fabricante fornecia de 1 ano. Após pouco tempo, esse produto simplesmente parava de funcionar. Então nós ingressávamos com ação contra essa empresa, que é uma empresa muito conhecida, uma fabricante muito conhecida, e todas as ações nós obtivemos êxito justamente por conta dos juízes e as jurisprudências entenderem que a vida útil do produto deve ser levada em consideração e não o prazo da garantia. Agora são 11h16. Fala com a gente o advogado Carlos Silvério, advogado que traz hoje como tema aqui da nossa entrevista, direitos do consumidor. E só uma pergunta relacionada ainda a essa questão de vida útil. Muita gente é abordada pelo vendedor na loja quando vai comprar principalmente um bem assim que é um pouquinho mais caro, um eletrodoméstico, sobre garantia estendida. Tem casos que tem apresentado reclamações também no que o consumidor achou que adquiriu com essa garantia estendida e o que realmente depois, quando necessita, é ofertado para ele? Então, Josiano, o que acontece? A garantia estendida, ela não é obrigatória. Ela é um plus a mais que nem muitas vezes é o fabricante que oferece. Muitas vezes é a loja, é um terceiro que oferece essa garantia estendida. Além dela, nós temos a garantia contratual, que é uma garantia que pode vir prevista ali no contrato por meio de um oferecimento da empresa ou do prestador de serviço. E a garantia legal, que é essa que nós citamos, que é a de 30 dias para produtos não duráveis e 60 dias, né, para produtos duráveis, né? Desculpa, 90 dias para produtos duráveis. Um ponto importante é justamente isso que nós comentamos. Sempre levar em consideração a vida útil do produto. Porque muitas vezes o cliente ele vai chegar na loja para reclamar de um defeito de um produto e simplesmente o lojista vai falar, olha, já passou da garantia, você não tem direito a nada. Por isso que a pessoa tem que procurar um advogado, não digo nem de sua confiança, um advogado que de fato seja confiável. E como que um advogado ele é confiável? Por meio do seu serviço, do seu histórico e dos resultados que ele oferece para os clientes. Então a pessoa tem que buscar um advogado, um profissional que realmente vai buscar esse direito com base em jurisprudências e relatar justamente aquilo que eu citei, que é a vida útil do produto. Então, às vezes, o lojista pensa que não é o direito da pessoa, mas quando a pessoa buscar nas vias judiciais, ela, além do dinheiro, do valor do produto ou de um produto idêntico àquele que ela adquiriu, ela também pode ser indenizada pelos danos morais que ela sofreu aí por ter um problema descoberto durante a vida útil desse produto. Então, tanto o cliente como o lojista, eles têm... o bom é saber realmente dos direitos do consumidor. E todas as lojas, elas já têm uma cartilha. Sim, que é fixado. Com certeza. É obrigatório que cada loja tenha o código do consumidor ali disponível integralmente para os seus clientes ou até mesmo para que eles mesmos possam consultar. Tá. Falando nisso, doutor, uma pergunta, porque já aconteceu aqui em Votuporanga e eu já presenciei isso. Uma pessoa entrou numa loja, comprou um determinado produto, dentro de meia hora, nem isso, ela voltou, testou o produto e disse que não estava funcionando. Portanto, ela não queria mais aquele produto. Como era algo padrão, ela falou, eu não quero, o outro está invertido com o mesmo defeito. Então, ela queria receber o dinheiro. E eu presenciei que o lojista pegou e falou, não, eu não devolvo o dinheiro, você vai escolher um outro produto aqui na loja. Isso é correto? Então, de fato, o que acontece? Como a pessoa comprou na loja física, palpou, escolheu, analisou, teve a oportunidade de testar o produto, então não seria uma obrigação do lojista fazer a devolução naquele momento, a não ser que se tratasse de uma compra online. Porém, as empresas e lojas, até por bom senso, né, elas têm uma conduta individualizada de cada uma. A maioria delas, lógico, que se perceber que houve ali um defeito, né, uma falha no produto que inviabilizou o uso, até para fidelizar aquele cliente, ela vai tentar resolver da melhor maneira possível, seja trocando o produto ou ao menos, na pior das hipóteses, mandando para que o fabricante analise por meio da garantia, prestando todo esse atendimento. A questão é que muitos comerciantes, muitas vezes, infelizmente, pecam nessa questão de fidelizar o seu cliente e aí trata dessa forma, olha, não é seu direito, então você vai procurar seus direitos, e aí é onde obriga
o cliente a procurar o PROCON, procurar os advogados para tentar sanar aí esse problema, né? Mas que de fato, como ele teve a oportunidade de escolher, de olhar, de palpar o produto, não teria ali de fato o direito de devolver na hora. Mas tudo isso vai da conduta de cada uma das empresas. E voltando um pouquinho nas compras online, mais uma vez reforçando, estamos falando com o advogado Dr. Carlos Silvério, o tema hoje, direitos do consumidor. Você pode participar pelo 17997949290. Doutor, há casos também que qual o direito do consumidor em compra online que demora além do prazo previsto a entrega? O que pode pedir o consumidor? Porque isso irrita muita gente, né? Que compra, tem um prazo ali previsto e o prazo passa e vira uma dor de cabeça. Enfim, e o pessoal, muitas empresas aí pecam nesse pós-venda também, né? Sim. Josiano, né? Nestes casos, as jurisprudências, né? Quando a gente fala jurisprudência de uma forma mais leiga, para quem não está envolvido no direito, são as decisões que os juízes, desembargadores, tribunais tomam aí ao longo dos tempos. Elas têm trazido que o cliente, quando ele tem essa demora para a devolução do seu produto, ou até mesmo a entrega do produto que você compra, isso gera uma frustração, gera um abalo para você, um prejuízo moral, e isso é cabível de indenização, fugindo ali do mero aborrecimento que a gente ouve falar em algumas circunstâncias. Então você pede um produto às vezes que é um presente de aniversário que você quer dar para uma pessoa muito querida e tem um prazo ali para entrega, e isso extrapola muito esse prazo que foi estabelecido, e aí sem sombra de dúvidas, por meio de uma ação judicial, você aumenta aí muito as suas chances. Eu como advogado, eu nunca falo que numa ação judicial o cliente já entra com 100% de certeza que vai ganhar, porque sempre existe o contraditório e a ampla defesa, né? Até pensando pelo outro lado. Mas as chances de você ser indenizada são muito grandes numa situação como essa. Já teve casos aí, daí tudo depende da empresa também, né? Como é que a empresa vai lidar, porque lidar com um cliente aborrecido. Teve situação que eu já tive ciência de que a empresa disse assim: teve um problema com o nosso estoque, mas aguenta mais um pouquinho que ainda vou te mandar esse outro produto aqui de brinde. E aí o cliente fala: problemas acontecem, pensa, né? Problemas acontecem, entendo, me deu uma satisfação. Às vezes o que falta é até a satisfação. Às vezes o cara às vezes fica